E aí, meus amigos, vamos começar aqui a live. Vamos lá esperar. Enquanto isso, eu vou pôr uma música. In the town where I was born, lived a man. Ó, tô colocando Beatles. Vamos aguardar o pessoal entrar mais um pouquinho. Grande Cleiton, Cíntia, beleza? Maravilha. Aliás, a gente tá parecendo que tá vivendo no Yellow Submarine, não é isso? Vocês estão ouvindo a música? In a yellow submarine. Olha lá. We are living in yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. We are living in yellow submarine. Yellow submarine. É o que nós estamos vivendo mesmo, né, pessoal? Ó, seguinte, hoje nossa live é com o Duda Sludge, que vai entrar aqui com a gente, né? Acho que ele já tá por aí, Duda? Maravilha. Vamos conversar hoje sobre questões voltadas a pacotes turísticos. Opa! Vamos falar sobre direito do consumidor, pacotes turísticos, tema muito importante nesse período especial que nós estamos vivendo, extraordinário, que é realmente o período da Covid-19, né, dessa proliferação do vírus, do coronavírus, que a gente precisa se proteger. Então, Duda, pode entrar aí, me chama aí, para a gente poder conversar, bater um papinho aqui com o pessoal. Enquanto isso, Kátia, obrigado. Rota Perfeita entrou também. Cleiton, é isso aí, vamos cantar. Mafê, Capelli, Lisandra. Opa, Cíntia, obrigado, Cíntia. Roger, Lê Martins, grande, beleza. Olha só, todo mundo entrando aqui. Bom, Duda, vou te chamar aqui. A Vanessa entrou também. Bom, enquanto isso, tá carregando aí. O Duda vai entrar. Obrigado por estarem aqui, Amanda. Por favor, opa, tudo bem, Duda? Fala, minha gente, tudo bem? Maravilha. Daí, Jorge, certinho? Tranquilo, tudo ótimo. Eu acho que, eu não sei se eu falei seu sobrenome certo, é Duda Sludge, como que fala? Não, Sludge, é polonês, Sludge. Polonês, maravilha. Olha só, pessoal, eu fui contatado pelo Duda, através do nosso amigo em comum, Renato Montans. Grande, obrigado, doutor Renato Montans, aí, por ter me apresentado. O cara é fera no processo civil, grande amigo. E aí ele me colocou em contato com o Duda para a gente conversar e divulgar, falar um pouquinho sobre os direitos do consumidor, agências de viagens, questões relacionadas a pacotes turísticos, questões voltadas à situação das companhias aéreas, hotéis, quer dizer, tudo que envolve o setor do turismo, né? Nós estamos vivendo realmente um momento diferente, especial, anormal, para não dizer assim, né? Em que todos nós realmente estamos numa situação que não sabemos bem o que fazer, né? Até eu coloquei Yellow Submarine para tocar no começo da nossa live, porque a gente está vivendo num submarino mesmo, imersos dentro de casa, com vários reflexos nas relações sociais, familiares, nas relações jurídicas. Essa semana eu fiz uma live sobre direito de locação, as relações entre locador e locatário, e hoje a gente vai tomar conta com esse tema que é importante também. Então, Duda, por favor, se apresente. Eu sei que você tem uma grande experiência aí na área do turismo. Se apresente e fale aí suas primeiras impressões a respeito desse momento que nós estamos vivendo. Então, Jorge, e gente, já vi bastante gente conhecida aí, Paulinho, Cris, a Lissandra, tem Guigo, a Bill, todo mundo aí, uma galera conhecida aí, chegando, obrigado pela preferência, né? É um horário de muita live, né? Estão brincando até que o pessoal tá abrindo geladeira, tá tendo live, tudo que é lugar, abre a carteira, sai uma live. Então, a gente estamos aqui com 30 e poucas pessoas, já tá bom pro nosso horário. É um horário muito concorrido. Então, o que eu queria começar falando, e que a gente conversou um pouquinho antes, é que
Infelizmente, como você falou, a gente está vivendo aí um momento completamente ímpar e atípico, né? É um momento que nunca se viveu em épocas de paz na história do mundo, né? Só em épocas de guerra. Então, é um momento completamente atípico e que nos impõe muitas perdas, infelizmente. Né? É um momento que a gente não pode pensar, a gente gostaria muito de estar comendo no restaurante, indo a shows, indo a espetáculos de teatro, viajando, mas infelizmente nós estamos todos em casa. Né? Então é um momento que a gente tem muitas perdas, né? Perda de liberdade, que é a mais séria de todas aí que a gente pode pensar, né? Mas a gente esse momento vai nos impor algumas perdas, perdas financeiras, perdas de oportunidades, perdas perdas de liberdade, que é a pior, né? Que é como eu já falei. Então, assim, é um momento que, infelizmente, vai nos impor muitas perdas. Como nós podemos lidar com elas, né? Nós temos que lidar da melhor maneira possível. E hoje nós vamos tentar ajudar as pessoas que estão com problemas com viagens atuais para frente, que já passaram e que a gente ainda tem algumas soluções para quem acabou perdendo a viagem, né, por vários motivos. Então, a gente vai tentar propor algumas soluções e entender pelo lado do direito como isso funciona, entender pelo lado das companhias aéreas como isso está funcionando, das companhias aéreas, marítimas, hotéis, e como isso está funcionando na verdade. Né? Porque a gente tem as regras colocadas e a gente tem o que a gente está vendo no dia a dia, né? Que não é exatamente igual ao que as regras propõem, infelizmente. Verdade. Duda, você tocou em vários aspectos que são relevantíssimos para o momento que a gente vive, né? Eu acho que o ponto de partida que a gente tem que ter, a premissa que todos nós devemos ter, é que é uma situação nunca anteriormente vivida, do ponto de vista global, né? Ou seja, é uma situação geral, né? Então não é uma situação pontual, específica, não. É aquela cidade, é aquele país, é aquela região específica, é uma aquele situação hotel, global, aquela companhia aérea, né? Aquela empresa. Uma dificuldade específica num ponto X ou Y, não. É uma realidade que está aumentada do ponto de vista absoluto, né? Porque é um mundo inteiro, né? Cada vez mais a gente ouve questões dos Estados Unidos, na Europa, então, infelizmente, com centenas, milhares de mortos. Aqui no Brasil também nós temos a nossa realidade, que é cruel. Né? Acho que a palavra cruel vem de encontro para o que a gente está vivendo, essa situação que ninguém tem o controle exato. A gente está tendo medidas para evitar a proliferação, para que a gente consiga mitigar os efeitos, evitar que chegue-se a uma proporção devastadora. Né? Então, a gente tem uma situação de isolamento determinado pelo poder público, determinações do poder público com relação a restrições de funcionamento de hotéis, funcionamento até mesmo de companhias aéreas que têm trechos de voos cancelados, com remanejamento... Fechamentos de fronteira, né? Sim, fechamentos de fronteira. Quer dizer, pessoas, turistas que estão no exterior e que não conseguem retornar. Aqui no Brasil também deve ter essa situação de turistas estrangeiros que não conseguem retornar diretamente para os seus países. Quer dizer, a situação tomou uma proporção inimaginável. Aliás, esse ponto de ser inimaginável, ele também está atrelado ao direito, porque o direito ele não consegue contemplar uma situação tão extraordinária assim para que haja uma resolução a contento, uma vez que nós não temos apenas uma interferência na empresa X, na companhia aérea Y, nós temos uma situação que todas as agências de turismo, todos os setores de hotelaria, viagens estão sendo impactados, companhias aéreas de uma forma geral, e todos os consumidores, indistintamente da motivação que eles têm para viajar, quer seja do ponto de vista plenamente turístico ou a trabalho, eles acabam tendo essa situação impactada também. Então, é muito importante a gente pensar o seguinte, que, num primeiro olhar, a situação ordinária, ela faz com que, ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma situação que é mais protetiva ao vulnerável, naturalmente, ao frágil consumidor, que está numa posição de desequilíbrio
perante o fornecedor. Mas olha só, antes da gente buscar essas situações, soluções que a lei pode vir a tomar, eu queria saber de você, Duda, na tua atividade, como que você está cuidando dessa situação? Como que você está cuidando dos seus consumidores? Como que está sendo esse trato? Eu sei que você já resolveu praticamente todos, né? Os planos que você vendeu turísticos, os pacotes. Você teve uma atuação bem ativa esses dias para resolver muita coisa. Mas eu queria que você desse a sua experiência até para que o consumidor saiba como que uma agência pensa, como que ele pode ter um feedback, como ele pode ter essa situação bem preenchida para resolução. Por favor, meu. A verdade é que nesse momento, né, quem comprou numa agência de viagem acabou tendo muita vantagem versus quem comprou, por exemplo, direto na companhia aérea. Estou dizendo numa agência de viagem física, próxima da tua casa, onde você tem o telefone e o WhatsApp do proprietário ou do teu atendente, né? Porque a gente vê que infelizmente, os call centers das companhias aéreas e das OTAs, das agências online, como Decolar, Submarino Viagens, enfim, todas essas aí, acabaram se congestionando de uma maneira tal que foi praticamente impossível atender a todas as demandas, né? Porque, obviamente, eles têm a venda muito facilitada por estarem né, em todas as plataformas e isso gera um fluxo de vendas muito forte, né? Por outro lado, quando você tem um problema desse tamanho, é praticamente impossível você entrar em contato com eles. Inclusive, eu abri um canal no Instagram e abri um canal na agência para atender as pessoas que não compraram comigo, né? Porque a gente sentiu uma necessidade de ajudar as pessoas nesse momento, né? Ajudar... porque estava uma coisa tão complicada, quer dizer, as pessoas estavam com tanta dificuldade para serem atendidas por essas empresas, que a gente abriu um canal exclusivo para atender as pessoas que estavam com dificuldade. Então, assim, a gente ajudou algumas pessoas com simples orientações, o que eu posso fazer, porque as pessoas às vezes não sabiam nem por onde começar a procurar, né? Se era no site da companhia, no telefone da companhia, no aplicativo da companhia, né? E como no e-mail, como estava tudo muito difícil nos primeiros dias, né? Então a gente ajudou muita gente, dizendo, olha, para você resolver o teu problema, você vai ter que entrar em contato por telefone, porque pelo site eu entrei aqui rapidinho e vi que, porque a gente que trabalha com isso, acaba conhecendo e aprendendo os atalhos, mesmo no site da companhia, a gente sabe aonde entrar, como chegar, e isso nos dá uma facilidade na hora de resolver certas situações que o passageiro, às vezes, sozinho não consegue resolver, né? Mas, com essa opção que nós abrimos para atender pessoas que estavam sendo afetadas, mesmo que não tivessem comprado com a gente, né? Então, a gente, às vezes, eu entrava e dizia assim, olha, entra no site da companhia aérea que você vai conseguir resolver por lá, ou não, você tem que entrar em contato por telefone, ou não, se você comprou numa agência online, você tem que entrar em contato com eles. Aí as pessoas me diziam, mas está impossível falar com eles. Eu falo, mas a gente não tem acesso às vezes, né? Então, você ter o contato de quem te vendeu a viagem é muito importante nessa hora, porque você sabe a quem recorrer. Não foi o caso dessa vez, porque a gente conseguiu resolver tudo com uma boa antecedência, mas já recebi ligações de madrugada de aeroporto, que o voo foi cancelado, já recebi ligações no meio da noite, minha esposa que pode dizer até melhor para vocês, que às vezes a gente acorda num susto assim de madrugada, a pessoa chega no hotel, está com algum problema, e a gente está sempre para resolver, né? Então, assim, é importante, você acaba gerando uma confiança, até hoje eu estava ouvindo a presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens falando que o human to human nunca esteve tão em alta como nesse momento de hoje. Então, você comprar com uma pessoa está te dando uma baita vantagem nesse momento, que é a resolução rápida, a resolução, às vezes, que às vezes você não consegue nem resolver de outra maneira, né? Então, assim, o que eu posso te dizer? A gente, sim, já conseguiu resolver 99% dos nossos casos, né? A gente tinha embarques em março, em abril,
Nós da Yes Travel, a gente atende o Festival de Teatro de Curitiba, que é um evento gigantesco que acontece todo mês de março, última semana de março, 1ª de abril, em Curitiba, que foi adiado. Então, nós tivemos 450 passageiros para realocar para setembro, para a data que foi remarcada. Então, assim, é um serviço que, se você ficar dependendo não é bem isso, mas eu vou falar da boa vontade das companhias aéreas e das agências online resolverem, é muito difícil, né? Você teria horas e horas para resolver, enquanto que com as agências, né? As agências da sua cidade, as agências pequenas, dos seus amigos, você pode resolver isso com muito mais facilidade. Então, o que eu vejo é que, apesar desse momento complicado, sempre dá para tirar alguma coisa boa, né? E essa questão da relação humana, né, human to human, está sendo muito bem aplicada nesse momento. Tá. Realmente, eu acho que você tocou num ponto bem interessante, porque a massificação das relações de consumo, né, a propagação exponencial, praticamente ilimitada de atendimento que muitos fornecedores possuem em razão das facilidades próprias das ferramentas que eles têm na internet. Então, você citou aí 2 exemplos, né? Faz com que realmente a relação fique impessoal. E a impessoalidade dessa relação gera, claro, ganhos, porque isso diminui custo, isso pode até gerar preços mais vantajosos numa negociação na venda, só que isso traz, muitas vezes, transtornos quanto a problemas. Então, muitas vezes, apesar do Código do Consumidor determinar efetivamente que haja uma necessidade de informação adequada, clara, sobre os direitos que o consumidor possui, inclusive para cancelamentos, para qualquer tipo de problema, como você acabou de relatar, é difícil, muitas vezes, numa relação com uma grande corporação, com uma grande empresa de turismo, você ter esse canal facilitado, né? E muitas vezes ele é dificultado até de uma forma... rompendo a boa-fé que a gente espera, que é realmente dar para o consumidor a plena vazão da sua vontade, né, de buscar esse cancelamento. E realmente, essa relação human to human, né, quer dizer, a gente fica muito mais próximo entre nós, isso vai ser, acho que, um reflexo posterior a essa crise. Eu acho que as relações pessoais, sociais, ela vai ter uma alteração drástica com relação a essa valorização da proximidade, valorização de uma relação muito mais pessoal do que impessoal, massificada, como você bem relatou. E facilita muito realmente essas soluções. As pessoas vão querer sair da quarentena abraçando todo mundo, né? Plaquinhas de me abrace, por favor. Isso, por favor. Minha plaquinha já, né? Mas, Duda, olha só, uma coisa que me preocupa, antes da gente pensar, você tocou num assunto também aí de adiamento, né, desse evento em Curitiba, tá? E aí eu vou aproveitar o gancho e vou fazer uma pergunta que eu acho que é importante, e aqui eu estou fazendo uma pergunta como consumidor, como aquele que quer viajar, né? Eu quero viajar, né? Com base em toda essa situação, né? E até a pergunta, teve um nosso amigo aqui, o William, ele perguntou que está vendo muitos preços baixos para pacotes turísticos que estão sendo já vendidos, né? Então, você tem lá decolar.com, outras situações, outras empresas vendendo e não parando de fazer publicidade, não parando de fazer... Eu recebo e-mail todo dia de empresas do setor, buscando fomentar novas vendas para períodos futuros, obviamente, né? Espera-se que já regulado toda essa situação da pandemia, né? Mas eu queria que você me dissesse, na sua percepção prática, né, do que você tem do setor. Primeiro, essa venda com pacotes muito baratos, ela é uma realidade passível de gerar algum tipo de fraude, um cuidado maior por parte do consumidor, ou realmente o setor está tendo essa necessidade de fazer promoções para eventos futuros, até para não ter uma quebra geral, até para se manter durante essa crise? E a partir de quando você acha que seria viável o consumidor pensar em voltar a se programar a viajar? Veja, eu acho que quem tiver essa resposta tem tudo nesse momento, né? Infelizmente é impossível da gente dizer quando isso vai terminar, quando isso vai diminuir. Aqui estão me pedindo para falar do
do Hotel Urbano, né, o URB, que está divulgando pacotes de Disney a R$ 900, Tailândia a R$ 2.000. Aqui o William né? falou pra gente, né? Isso, exatamente. Veja, o que eu posso dizer para vocês é que milagre não existe. Ponto número 1, milagre não existe. Ponto número 2, eles estão oferecendo, eu vou falar especificamente desse porque muita gente está comentando, então acho que é importante a gente, né, tipo, Mythbusters, sabe? Tipo, procurar, assim, as soluções que a gente não pode falar exatamente que é uma fraude, eu não tenho nenhum elemento para dizer que é uma fraude, mas eu tenho elementos para dizer o seguinte, tarifas para novembro de 2021 ninguém tem. Você não consegue nem reservar uma passagem para novembro de 2021. Então eu acho estranho alguém estar vendendo um pacote. Você pode entra no site da Latam e olha, procura Curitiba-Orlando, porque eu estou em Curitiba, né? Mas assim, Guarulhos-Orlando para novembro de 2021. Você não vai encontrar, você não tem nem como reservar essa passagem. Então, é muito difícil eu dizer que eu não tenho nenhum elemento para dizer que isso é uma fraude. Não trabalho lá dentro, não tenho direito e não posso falar isso. Mas o que eu posso sim dizer como especialista da área é dizer que você não tem como saber qual vai ser o preço da passagem em novembro de 2021. Então, você vender um pacote, você está jogando num escuro, vamos dizer assim, porque você não existe isso. Os hotéis também não têm tarifa para 2021. Quem sabe os ingressos da Disney, só que não estão incluídos nesse pacote, você consiga comprar para novembro de 2021. Cruzeiros marítimos, que tem uma agenda muito antecipada, você consiga comprar para novembro de 2021. Ainda não tenho certeza que novembro de 2021 é possível. Mas o que eu posso dizer com relação a essas super promoções é que milagres não existem. Né? Então, você achar uma passagem que custa R$ 1.000 por 150, veja, de novo, não tenho nenhum elemento para dizer que isso é uma fraude. Mas o que eu posso dizer é que milagres não existem e que você comprar um preço por 10% do que você comprar alguma coisa por 10% do que ela vale, ou tem alguém que está sendo muito mal vendedor, ou tem alguém que está sendo muito bom comprador, né? Porque de verdade. E eu acho também, até acrescentando o que você está falando, Duda, você tem, ainda para pacotes no Brasil, você consegue ter uma referência média, né? E fazer uma projeção futura, acho que com maior tranquilidade. Né? Então você fala, em julho do ano passado, em novembro do ano passado estava X reais, então você consegue fazer uma projeção, acho que mais sólida. Né? Agora, quando você fala em pacotes internacionais que também estão sujeitos à variação cambial, que a gente sabe que a instabilidade econômica, que é incontrolável, ainda mais talvez numa crise que a gente vai enfrentar agora futuramente, realmente fica muito mais difícil pensar que consiga-se ter uma bola de cristal aí, né, para falar, não, ó, o preço vai estar X, o preço vai estar Y, né, então tem que tomar realmente muito cuidado, e aí nesse ponto de vista a informação é muito importante. Primeiro, ter a credibilidade da fonte de quem está vendendo, né, então verificar, e aí você pode até buscar em sites como, por exemplo, o site do Procon, ver se aquela empresa tem reclamações por conta de algum tipo de não cumprimento da oferta, eventualmente que aí seria mais aplicável. Então, o consumidor ele tem que ter realmente uma ressalva maior nesse momento para que aquela oportunidade que parece que é imperdível ser talvez aquela frustração futura e um prejuízo no bolso do consumidor. Né? Então, é muito importante além disso, o consumidor ter essa cautela. Além disso, também, você falou assim, você viu que nesse ano estava tanto, ano que vem possivelmente esteja tanto. Agora, com esse evento que nós tivemos no meio do caminho, ele quebra qualquer projeção também. Né? Então você fica nessa situação assim, qualquer coisa que eu fale hoje para daqui a 6 meses, eu vou estar falando com base em algumas experiências que eu tenho, mas que quem sabe não valham para esse momento, porque esse momento é um momento completamente atípico. Né? Então a gente também
eu recomendo muita cautela nesse momento, sabe? Alguém falou aqui, é um momento de muita cautela e eu concordo plenamente. Então procure pessoas que você conhece, porque se, vamos dizer assim, eu vou falar de mim porque sou eu que estou aqui, mas assim, se um cliente me liga e me pergunta uma coisa, ele sabe que eu vou falar uma informação verdadeira, ele sabe onde é que é o meu escritório, ele sabe que na segunda-feira seguinte ao fim da pandemia eu vou estar lá para atender ele, né? Então é muito difícil você trabalhar com alguém que você não conhece nesse momento é um tiro muito no escuro, sabe? É uma coisa assim que fica que eu, sinceramente, eu não recomendo nunca, mas nesse momento menos do que em qualquer outro momento. Sim. Né? Você Olhando falou da sobre questão do câmbio, e o por câmbio favor, também é uma pode falar. variável muito importante. Né? O câmbio é uma variável muito importante. Né? Você falou aí, e eu estava vendo hoje sobre vendas que eu fiz em janeiro, a um câmbio a 4,30, que eu já achava altíssimo, né? Hoje está Hoje é comemorando. uma pechincha. Exatamente. Então, quer dizer, né? Então a gente estava fazendo umas faturas para uma empresa que eu atendo e eu estava revendo vendas de dólar a 4,30 e eu achava assim, meu Deus, que absurdo, quando que isso vai, né? Eu tinha umas comissões que eu tinha recebido do exterior e troquei a 4,55, achando que estava fazendo o melhor negócio do mundo, né? E naquele momento estava realmente. Hoje eu podia ter esperado um pouco mais, né? Exato. Mas enfim, a gente não sabe. Então é como eu disse, qualquer coisa que a gente vier falar para daqui a 6 meses é um tiro bastante no escuro. Por isso, até eu acho que se você procurar. Eu estava ouvindo hoje, só para falar da questão de preço que você estava falando antes, eu estava ouvindo uma live de um super fornecedor meu, até ele entrou aqui, o Adonai, da BWT, que é um baita fornecedor, uma empresa super sólida, super séria, com a qual a gente trabalha, uma operadora. E eles estavam falando assim que eles estavam vendo, por exemplo, tarifas de Curitiba para Salvador que custavam 850 reais por 600, 600 então assim, é uma redução, existem promoções, mas não é 100 reais, né? Então, muito cuidado, assim, saiba que tudo que é muito, é aquela história, né? O que é muito barato pode acabar saindo caro ali na frente, a gente não pode. Só queria dar um salve aqui para o meu amigo Ravix, que entrou, diretor de marketing da Audi, está aqui acompanhando a gente. Valeu, Ravix. Beleza. Aliás, nem dá para agradecer todo mundo que está entrando aqui, né? Porque é muita gente mesmo. Pô, obrigado aí pela audiência. Obrigado aí. Isso é importante porque o tema é relevante, né, Duda? E assim, quando você me fala tudo isso, eu traduzo no direito como boa-fé, que está atrelada à honestidade, à lealdade, à confiança e um aspecto muito importante que o consumidor tem que ter, uma relação transparente com o fornecedor, que ele tem as informações reais, verdadeiras, concretas daquilo que ele está consumindo em qualquer setor, e aqui no caso de planos turísticos, pacotes turísticos, passagens aéreas, mais ainda, né? E o consumidor ele tem que ter essa segurança de que o fornecedor ele está agindo pautado na honestidade, nesta boa-fé. E aí a informação é muito importante, né? Quanto melhor o fornecedor informar, aliás, essa é a dica que eu dou para todos os fornecedores e todos os advogados que advogam na área do direito do consumidor para fornecedores. A informação com qualidade, né? Aquela informação com responsabilidade, cumprindo realmente o esclarecimento para o consumidor nos pontos relevantes, naquilo que ele precisa efetivamente saber, é realmente o que vai fazer com que o consumidor esteja protegido. E mais, o consumidor protegido significa que o fornecedor também está protegido. Então, tudo que você está me dizendo, Duda, faz com que a sua atividade, claro, você fala da sua agência, porque é o teu métier, né? É o que você faz efetivamente, mas a contratação na sua agência, respaldada por todo esse espectro de necessidade de informar, de ter condutas probas, honestas, transparência, faz com que você simplesmente esteja cumprindo o que o Código de Defesa do Consumidor determina, respeitando o consumidor, e o consumidor ele tem um aspecto muito positivo com essa atitude, e os fornecedores têm que perceber que esse marketing positivo que ele faz, ao simplesmente cumprir e respeitar os direitos do consumidor, vai ser extremamente lucrativo para ele próprio.
Quer dizer, o retorno Claro. disso é muito positivo. Então, o fornecedor ele vai ter o retorno naquela primeira contratação, mas ele vai ter o retorno da fidelidade na próxima, na indicação para o outro amigo, para o familiar. Então, ele vai ter o reflexo disso a médio e longo prazo de uma forma muito mais consolidada, né? É aquela base consolidada, não é aquela explosão que você não tem uma base para se suportar. Sem você vai dúvida. crescer com escala e numa escalabilidade que é robusta, que é sólida, né? Você concorda com isso? Sustentável. Claro, sem sustentável. dúvida. E eu quero até mostrar para vocês aqui, eu tô com o sistema aberto, deixa eu só mudar a câmera aqui só para vocês verem. Bom, falar rapidinho antes só dos números que eu coletei, né? Ontem eu estava falando com uma pessoa da Azul, cancelando um voo para... Até a minha família ia fazer o encontro, 70 anos do meu pai, a gente ia fazer em Orlando esse ano. Agora, a gente estava preparando para embarcar, os primeiros embarcavam agora dia 4, né? Eu embarcaria dia 7, logo depois do Festival de Teatro. E tivemos que, infelizmente, cancelar, né? Obviamente, não se pode nem pensar em viajar. Mas aí eu estava falando com uma menina da Azul que eu tinha visto uma pesquisa dizendo que tinham sido cancelados mais de 100 mil voos no mundo inteiro. Ela falou assim, não, 100 mil era quando você viu essa pesquisa. Por enquanto, são mais de 1 milhão de voos cancelados no mundo inteiro. Então, pensa nesse número de pessoas. 1 milhão de voos. Faça uma média de 100 pessoas por voo, numa média relativamente baixa, né? São 100 milhões de pessoas afetadas nessa história. Então, assim, a gente, né? E aí eu queria só mostrar para vocês uma coisa do sistema aqui aberto de um fornecedor, para vocês entenderem qual é o nosso problema. Isso aqui são as companhias aéreas, estão vendo aqui? Air France, Air New Zealand, Alitalia, Air China, estão vendo? Olha aqui, ó, todas essas aqui. Latam, que foi que eu deixei aberto, se tivesse alguma dúvida, Lufthansa, lá. Todas essas companhias aéreas aqui, todas elas, tá? Tiveram voos afetados. Aliás, acho que todas as companhias aéreas do mundo tiveram voos afetados, mas enfim, eu peguei um exemplo aqui de uma página de um fornecedor meu, e cada uma dessas companhias aéreas tem uma regra sobre os voos afetados. E tem uma regra sobre os voos não afetados. Porque tem muita gente que viajaria em junho, em julho, e que não teve o voo afetado, porque o voo ainda não está cancelado. Ninguém sabe o que vai acontecer em julho. Então, se a pessoa quiser mudar esse voo agora, ela pode, mas ela está sujeita a regras da companhia aérea. Se o seu voo foi cancelado, foi afetado, mudou de horário, mudou, o país onde você ia fechou a fronteira, é outra regra. Então, aquilo que você falou da informação bate muito com isso que eu estou vendo, sabe? São, sei lá, não sei, não contei aqui, mas devem ser umas 70, 80 companhias aéreas, ou sei lá, 100 companhias aéreas, cada uma com uma regra para voos afetados e outra para voos não afetados. Fora que tem companhias aéreas fazendo regras para maio, outras para junho, algumas para abril. Então, é o que a gente conversou. A informação, e além disso, você ainda tem o governo editando regras que muitas vezes não chegam na ponta, que é na companhia aérea. Então, para você ver a complexidade desse trabalho, né? Que é realmente ter a informação correta, prestar a informação correta, como você disse. E isso nada mais é do que a nossa obrigação saber isso, né? Claro que às vezes a gente não vai saber de todas, mas é nossa obrigação saber as regras para poder bem informar os clientes, porque eu tenho cliente que viaja em outubro e está pensando em mudar a viagem. Agora eu falo assim, mas em outubro eu não tenho como te dizer nada ainda, né? Espera um pouco, não dá para, né? A gente tem que ir passo a passo, dia a dia. E teve uma frase que eu ouvi que eu achei sensacional. Não me lembro de quem que eu ouvi agora, mas dizendo assim que a crise se resolve no dia a dia, né? Então não adianta a gente antecipar a crise de outubro. A crise hoje ela é março, que acabou de passar, abril e maio. Maio já tem coisas que não, né? Alguém está dizendo aqui que de manhã a regra é uma, à tarde é outra. Verdade também, acontece de eles mudarem com muita frequência. Então a gente tem que estar sempre ligado nas regras do que está acontecendo, né? Em todas as companhias aéreas, para a hora que o meu cliente chegar. Claro que eu fui estudar basicamente as companhias que eu tinha clientes viajando em abril e maio, né? Então eu peguei lá o meu sistema e coloquei
de 20 de março a 31 de maio, peguei todos esses clientes e estudei o panorama de cada um e passei para cada um, fiz uma planilha e passei para cada um, né? Olha, sua situação nesse momento é essa. O senhor pode tomar a decisão já, baseado na regra de hoje, ou o senhor pode esperar, porque essa regra pode vir a mudar, né? No começo, as companhias aéreas estavam trabalhando regras para abril só, né? Depois elas englobaram maio e possivelmente englobem junho, não sei, né? Vai depender do andamento dessa situação, né? Para a gente poder avaliar caso a caso. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses clientes que embarcariam até 31 de maio e liguei de um por um para explicar a situação daquele momento, dizer que eles não precisavam tomar decisão naquele momento, porque muita gente também é afoita e quer resolver já, né? Então, às vezes, não é assim, não é a melhor opção, né? A melhor opção, às vezes, é você esperar saber a regra para o período que você vai viajar. E aí a gente foi resolvendo caso a caso, já resolvemos todos, né? Estamos aí com 9% ou já remarcados, não tomada do que vamos fazer, esperando só o momento correto de tomar essa ação, né? Para a gente poder, enfim, ter um melhor desfecho para cada um, né? Como eu disse, é um momento de perdas. Todo mundo vai perder alguma coisa, mas quanto menos a gente puder perder nesse momento, melhor. Você tocou em pontos relevantíssimos, obviamente, né? Primeiro que o consumidor tem que ter cautela em razão de qual é o momento que ele tem a sua viagem estabelecida, né? Então, eu acho que, ordinariamente, a gente pode pensar que, para quem vai viajar depois de maio, né, junho e sequência, pode esperar mais um pouquinho para qualquer tomada de decisão, né? Até para verificar como os outros países estarão. Quer dizer, como o efeito é global, a gente precisa também ter esses cuidados ainda, porque a gente não sabe como que vai ser a continuidade dessa questão no mundo afora. Mas é importante o consumidor sempre saber que o fato da companhia aérea, neste momento, estabelecer alguma regra específica, não significa que essa regra está de acordo com o direito. Tá? Isso é um ponto muito importante. É claro que até a gente estava conversando antes, né, Duda? É muito importante o consumidor ele ter satisfação na escolha que ele esteja fazendo. Então, se ele está de acordo com a saída que a companhia aérea lhe deu, com que você, enquanto agência, estabeleceu junto aos hotéis ou outras partes daquele pacote, e o consumidor aceitou essa situação, ótimo, ele tem uma possibilidade de aceitar por conta de uma certa autonomia que ele tem. Tá? Mas o que a gente precisa pensar? Que não significa que a companhia aérea ou o setor de hotelaria ou outra situação esteja aplicando a regra de cancelamento, de eventualmente remarcação, reprogramação ou substituir por um outro serviço que possa atender o consumidor. Isso tem que ter um cuidado maior sobre o prisma do direito que o consumidor possui. Tá? E aí, antes de entrar nesse setor, vamos falar um pouquinho da medida provisória que foi editada pelo presidente da República, a medida provisória 925, né, que foi editada agora dia 18 de março, que pontua diretamente para o serviço do transporte aéreo. Né? Então, as companhias aéreas tiveram, claro que elas têm também uma grande importância na sociedade como um todo, elas têm um peso muito grande na economia, e isso fez com que houve uma relevância para que o presidente estabelecesse regras específicas para o setor aéreo. Tá? E aí, eu destaco aqui, eu estou até com a medida provisória aberta, vou inverter aqui a câmera também, tá? Eu estou até aqui com a medida provisória aberta, a medida provisória número 925, de março de 2020. E aqui eu estabeleço aqui para vocês a seguinte situação. O artigo 3º é que fala o seguinte, olha, o prazo para reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de 12 meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material nos termos da regulamentação vigente. Essa situação primeira que eu queria destacar, tá? Então, num primeiro momento, essa medida provisória, ela impede que o consumidor tenha a devolução integral dos valores
que ele tenha pago pela passagem aérea. Ou seja, consumidor, você quer o reembolso, você estará sujeito às questões contratuais vigentes para fins de desconto de tarifas, desconto de imposição de multa em razão do consumidor ter desistido desta viagem, tá certo? E aí, essa medida provisória, ela abre um outro leque, porque ela fala o seguinte, e aí eu vou voltar aqui de novo para complementar o meu raciocínio, tá, Duda? Olha, ela fala aqui no parágrafo 1º, os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais por meio da aceitação de crédito para a utilização no prazo de 12 meses, contados da data do voo contratado. Então, o que acontece? Nós temos nessa situação, voltar aqui para mim, nós temos a situação que entendeu-se o governo, né, o Poder Executivo entendeu, olha, consumidor, você quer o teu dinheiro de volta, vai ter penalidades do contrato. Mas você pode escolher o quê? Que você pode aceitar o crédito para remarcação dessa passagem em momento futuro, contando 12 meses do voo. Então, voo em 15 de abril. Você falou lá do 7 de abril, né, que você ia viajar, né, para Orlando e tal. Então, 7 de abril, pena, né? O Mickey nem tá dando tchau agora, né? Não, então, você não. tem do 7 de abril para você aceitar o crédito para remarcar a viagem até 7 de abril do ano que vem. Tá? Essa foi a proposição da medida provisória, para gerar isenção para o consumidor. E eu confesso que isso me preocupa. Tá? Essa medida provisória, no meu entender, ela acabou sendo muito protetiva ao setor do transporte aéreo. As companhias aéreas foram muito protegidas aqui, porque acabou-se por retirar a opção que o consumidor poderia ter do reembolso numa situação que ele não está dando causa. E o fato dele não estar dando causa a essa situação, assim como, claro, a companhia aérea também não está dando, concordo. E a gente vai chegar nessa busca do equilíbrio, né? Ninguém está gerando o cancelamento, né? A vontade pelo cancelamento em março, em abril e talvez em maio, vamos ver até onde vai ser esse limite, não está sendo por força de uma vontade pessoal do consumidor. Não quis viajar porque preferi fazer outra coisa, ou porque fiquei doente, ou porque perdi o emprego, ou porque... Não, a realidade que está se mostrando mundial faz com que seja impossível viajar. Impossível para as companhias aéreas prestar o seu serviço, impossível para o consumidor também poder se valer da viagem que ele gostaria de fazer. E eu pego um exemplo bem simples, Duda. Imagine vocês, quem está ou estaria... Você está viajando com a sua família para poder festejar os 70 anos do seu pai. Perfeito. Mas dá para pensar em adiar? Dá. É muito mais simples. Agora, e quem casou? E quem está com casamento marcado? Que já perdeu a possibilidade de fazer a festa, né? Que já perdeu a possibilidade de fazer o casamento na igreja, né? Ou no salão de festas, onde ela queria fazer, e que agora está impedido de poder fazer a sua lua de mel, né? Quer dizer, claro que outras viagens dá trabalho, quer dizer, não importa o motivo da viagem. O que eu quero dizer é o seguinte, não é o consumidor que está dando causa a esta não realização da viagem. Só que nesta medida provisória, todo o ônus passou a ser do consumidor caso ele queira o reembolso, que é legítimo para o consumidor, né? Agora, eu acho muito mais sensato, até para que a gente veja também o lado do fornecedor, das agências de viagem, dos hotéis. Claro que opções que não seja pelo cancelamento são muito mais acolhedoras, né? Então, se for possível um reagendamento para o futuro, se o consumidor quiser um reagendamento para o futuro, se eventualmente o fornecedor dar a ele, consumidor, outras opções para que ele substitua aquele serviço por um outro, também são válidas. Quer dizer, o consumidor, ele pode até ter a aceitação desse crédito para usar futuramente, perfeito, mas não pode ser retirado do consumidor também a opção de reembolso, e com uma análise dessas multas, dessas tarifas que seriam retidas de uma forma também com esse cenário que é vivido, né? Eu creio que aqui o consumidor, que é sempre mais fraco na relação entre os fornecedores, ele precisa ter um amparo de ter o seu dinheiro de volta, mas isso não pode significar a quebra do fornecedor.
Concordo com isso. Mas só que não pode significar também que o fornecedor vai ficar plenamente com toda a situação que ele teria numa situação de normalidade. Porque essa medida provisória, ela faz o quê? Olha, as multas, tudo que foi contratado para reembolso, aplica-se do período que está tudo bem, que está tudo normal. Né? Então, essa é uma situação que a gente tem que contemplar. Eu concordo que a melhor saída é o acordo. É o acordo que o consumidor, se quiser remarcar, reagendar, se ele puder reagendar, se ele quiser o crédito para usar em outra viagem, ele tem essa condição. Mas o reembolso dele também tem que ser garantido, e aí não com a integralidade das multas. E aí a gente precisaria verificar qual que seria um ponto de equilíbrio para o consumidor ser protegido também. Quer dizer, será que a devolução integral do valor é viável, mas fazendo com que o fornecedor tenha um parcelamento? Talvez seja a saída, né? Quer dizer, propiciar ao consumidor receber tudo, mas de forma parcelada. Né? O que você entende Deixa eu sobre te isso, dar uma Donato? ideia do que está acontecendo. Veja, a gente falou da medida provisória e ela tem força de lei a partir do momento que ela é editada, né? Até que ela seja ou não promulgada, aprovada pelo Congresso. Não sei exatamente como funciona, mas é mais ou menos isso, né? Então, no momento, ela tem força de lei. Eu vou te dizer, como a gente falou no começo, a gente está com a situação que está colocada na regra, e com a situação que está colocada na lei, e com a situação que está efetivamente acontecendo de verdade. Lembra que nós falamos isso no começo? Eu quero te dar um pouquinho do nosso dia a dia, o que está acontecendo, né? Então, a maioria das companhias aéreas já abriu a possibilidade do reembolso integral. A maioria não, as brasileiras, Azul, que são as que eu estou tendo mais casos, abriram a possibilidade de reembolso integral, sim, no prazo de 12 meses. Então, quem quiser receber esse dinheiro de volta em até 12 meses está recebendo, está autorizado a receber esse dinheiro de volta. Né? Até a American Airlines também, eu estou pegando as que eu me lembro de cabeça que eu tive casos. Né? Então, Lufthansa não, enfim, estou pensando algumas que eu tive casos para a gente pensar. Só que, por outro lado, nós estamos tendo um problema que elas estão aceitando a questão de cancelamento, de remarcação, sim, sem multa, sem diferença de tarifa, na mesma base, na mesma cabine, ou seja, executiva, econômica, para o mesmo destino, mas em até um ano da data da emissão do bilhete, não um ano da data do voo. Ou seja, a passagem aérea tem uma validade. Do dia que você compra ela, você tem que terminar a tua viagem até um ano depois, senão ela vira um pedaço de papel, não vale mais nada. Né? Então, e essa regra eles não estão abrindo não. Apesar da medida provisória dizer que eles não têm obrigatoriedade de reembolso, estão dando, e apesar deles dizerem que eles estão dando a possibilidade de remarcação até um ano da data do voo, eles estão dando um ano da data da emissão do bilhete. Né? Então, como você falou da questão de equilíbrio, né, eu acho que assim, existem questões a serem abordadas pelos dois lados. Por um lado, cederam na questão do reembolso, por outro lado, apertaram na questão da remarcação. Né? Então, por exemplo, vou contar de novo do meu caso, né, que foi essa de Orlando. Muito provavelmente a gente não... Eram 19 pessoas viajando. Então, dificilmente a gente vai conseguir outra data para as 19 pessoas embarcarem no mesmo, né, como a gente tinha conseguido para essa vez. Então, o que nós fizemos? Nós cancelamos, pedimos reembolso, né, e aí vamos emitir numa próxima oportunidade, né, assim que a gente tiver uma data para fazer. Mas, por exemplo, a Air Canada, que é um outro caso, o bilhete dela está valendo por 24 meses. Então você pode remarcar de novo, sem multa, sem diferença de tarifa, por 24 meses. Claro que eu vou saber isso na hora que eu for efetivamente remarcar. Eu vou ver se exatamente isso está funcionando como está previsto, né? Mas é a regra que está vigente. Então, de novo, informação da lei é muito importante, é super relevante. Informação da prática também é muito importante. Né? Então, saber o que está acontecendo no mercado...
É super importante. É verdade. E aí, nisso, o que acontece? O consumidor, ele sempre vai ter, se ele não ficou satisfeito com a situação, ou se há um descumprimento por parte, que nem essa questão do reembolso da remarcação das passagens a partir da data do voo, né, como consta da medida provisória, e pelo que a gente viu, né, você falando, e outras pessoas que comentaram aqui, tá a questão da reemissão da passagem para a partir da emissão dela, né, o prazo de validade normal, que seria o ordinário, né, que seria o comum, né, de 1 ano, né, já seria um caso de, se a companhia aérea for irredutível, ter as portas do judiciário, né? Infelizmente, se não houver uma solução acordada, se o consumidor não estiver satisfeito e o consumidor, em razão disso, tiver vetada a possibilidade do seu reembolso, ou o reembolso com multas, que eu entendo nesse período que seria indevido, ele tem a salvaguarda do judiciário, ele tem a possibilidade de ir no juizado de pequenas causas, ele tem uma saída jurídica. Por isso que é importante, eu acho que tudo que você mencionou, da relação pessoal que você está vivenciando, e você vive isso na sua atividade por conta de ser uma agência em Curitiba, que trata com pessoas reais e que as pessoas que lhe contratam têm o seu retorno real, né, a sua figura real, você tem uma melhor dinâmica na solução destes problemas. Né? Então, Sem isso dúvida. faz com que, inevitavelmente, seja muito mais fácil resolver os problemas e informar o consumidor. Tal. Mas, do plano de vista geral, com relação a quem comprou por sites massificados, como a Decolar.com, Submarino Viagens, ou outro qualquer aí que esteja no mercado, o consumidor precisa estar atento a isso. Quer dizer, ele não precisa se sujeitar a uma opção imposta que possa estar lhe ofendendo o seu direito enquanto consumidor. Né? E aí, procurar um advogado de sua confiança ou mesmo o juizado e poder dar vazão a essa reclamação. Duda, olha só... Até só rapidinho, Oi. uma última informação que eu quero colocar, que a gente... obviamente que existe a via jurídica, né? É um direito garantido, né, para todo mundo. Ouvi o presidente do Procon de São Paulo, que é o mais atuante do Brasil, falando, pelo amor de Deus, não judicializem esses casos, procurem entrar em acordo. Sim. Seria o ideal, como você disse, né? Mas eu entendo que às vezes pode não ser possível, porque esses acordos jurídicos normalmente demoram muito tempo, né? São mais morosos. Então, obviamente, que se você conseguir uma resposta a contento, né, num período razoável e de uma maneira que fique boa para você, né? Obviamente que se você puder não judicializar a questão, pode ser um pouco mais interessante. Tem só uma última pergunta que eu vi aqui da Jéssica, aqui, que ela falou assim, que não conseguiu cancelar sem multa, solicitou alteração da data, mas não respondem, né? Então, de novo, né? Infelizmente, para esses casos dessas companhias massificadas, como você disse, as agências comuns, até, Jéssica, depois me manda uma mensagem para ver se eu consigo te ajudar. Eu falei no começo da live, não sei se você estava aí, que a gente abriu um canal para atender as pessoas que não tinham comprado com a gente, mas que poderiam vir a ter problemas, né? Me manda uma mensagem depois, a gente conversa para ver se eu consigo te ajudar nesse caso aí. Porque algumas casos a gente consegue resolver direto com a companhia, enfim, a gente tem contatos outros, né? Gerências comerciais e tal, que as companhias às vezes não têm acesso. Tá. Então, até complementando isso, Duda, realmente a posição do Procon de São Paulo, o Procon de São Paulo, realmente, como você disse, é bem atuante, acho que o maior do Brasil, né, até em termos de volume de reclamações que eles têm, né, e eu entendo que a posição do Procon de São Paulo, ela é legítima e atende realmente, acho que ambos os lados, né. Então, ao aceitar que o consumidor possa ter a opção da remarcação, a opção de aceitar outro serviço equivalente que o fornecedor venha a ofertar, a aceitar o crédito para usar em outros tipos de pacotes futuros, dentro desse período de 12 meses da viagem que seria realizada, e mesmo também o reembolso parcelado em até 12 parcelas, como muitas companhias aéreas que você mencionou estão realizando. Né? Isso não é em 12 parcelas, mitigar... Pode ser que venha até em uma vez só, mas em até 12 meses. Em até 12 meses, sim. Em até 12 meses, dentro desse período de 12 meses, fazer esse pagamento. Mas essa realidade, eu acho que vai de encontro realmente à busca do equilíbrio, né, da boa-fé que todos estão sofrendo e realmente todo mundo vai sair perdendo, mas temos que mitigar as perdas
né? Então, eu acho que essa é uma solução. E o consumidor que, caso não consiga resolver, aí para essa consumidora que você vai auxiliar, o caminho também é o PROCON. Uma reclamação no PROCON pode gerar maior rapidez e efetividade do que o judiciário. Então, ao fazer a reclamação do PROCON, a dinâmica do PROCON é o quê? Chamar o fornecedor para tentar chegar a um acordo, a um denominador comum. E isso é muito mais rápido do que, eventualmente, fazer uma ação judicial, ainda que seja no juizado especial civil. Então, realmente, vai ter um fluxo muito gigantesco de ações judiciais no futuro próximo, que vai, talvez, até travar de alguma forma, mas vai fazer com que a morosidade seja mais sentida no judiciário. Então, os caminhos alternativos de acordo direto com o fornecedor, né? E aí as agências têm um grande papel nisso. Também a questão da atuação do PROCON vai ter uma importância salutar na resolução dos problemas dos consumidores. Perfeito? Olha só, Duda, a gente está chegando a 1 hora da nossa live. Nem parece que a gente está falando a 1 hora, né? A dinâmica é tão bacana. Tal, a gente teria ainda muito mais coisas para falar. A gente pode até pensar numa live 2 aí para abordar outros temas, né? Mas assim, eu queria que você, em 1 minutinho aí, para a gente não. Porque se a gente estourar o tempo, não dá para deixar compartilhada essa live para o pessoal. Então, em 1 minutinho, fala suas considerações finais para a gente poder amarrar e consolidar tudo que a gente falou. 2 coisas, basicamente, o que eu queria deixar de mensagem para vocês. A primeira é: isso vai passar. Né? Acho que isso é uma coisa que todo mundo sabe, a gente não sabe quando, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas a gente sabe que isso vai passar. Né? Não vai durar para a vida inteira, na China já diminuiu, na Europa está reduzindo, está freando. Então a gente sabe que isso vai passar, a gente vai voltar a viajar, vai voltar a ir no teatro, no cinema, abraçar as pessoas, ir em festa de aniversário, ir em casamentos. Né? Então a gente sabe que isso vai passar. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês valorizem o serviço das pessoas que estão próximas de vocês. Isso é o melhor investimento que você pode fazer. Às vezes é mais barato comprar numa agência, às vezes pode ser um pouco mais caro. Caro no sentido assim, pode custar um pouco mais de dinheiro, mas veja nesse momento o que é caro, né? O que é caro? É ficar horas no telefone para falar com uma companhia e não conseguir, como é o caso da nossa amiga ali que está dizendo, né? O que é caro? Né? Caro, às vezes, é você não conseguir resolver teu problema. Então, procure a agência próxima da tua casa. Nesse momento, mais do que nunca, é momento de a gente fortalecer os comércios locais. Eu vi em algum lugar, está cheio de mensagens, né? O Carrefour não vai quebrar, sei lá, né? Então compre no mercado do teu bairro, né? A Decolar não vai quebrar, compre de uma agência de um amigo. Né? Exatamente. Então, assim, 2 questões. Primeiro, vai passar. E segundo, vamos fortalecer essa relação humana, né? Human to human. Isso pode salvar a economia do nosso país. Porque se eu não tiver dinheiro, eu não vou no restaurante do meu amigo. Se as pessoas não forem no restaurante do meu amigo, não vão comprar viagem. Então, se a gente não fizer a economia girar no pequeno, que é onde está a grande parte da riqueza do país, dificilmente a gente vai se reerguer de novo. Dificilmente não, a gente vai se reerguer, mas vai demorar mais tempo. Sim, verdade. Eu acho que realmente essa mensagem é plena, concordo totalmente com você. Essa situação de nós valorizarmos os pequenos negócios em todas as áreas, né? Não só na área de viagens, mas também no pequeno comércio. Meu pai é comerciante, tem uma pequena loja de materiais de construção aqui em São Paulo. Quer dizer, tudo isso vai fazer com que haja um fortalecimento maior da atividade econômica. E a gente não pode esquecer que nós vivemos num capitalismo. Nós precisamos consumir e o ciclo, ele é retroalimentado. Então, se você tem o lucro na sua atividade, você contrata. Se você contrata, você paga salário. Se você paga salário, tem gente com dinheiro para consumir. Se tem gente com dinheiro para consumir, vai ter mais produção. Se vai ter mais produção, vai ter mais emprego, vai ter mais renda, vai ter mais consumo. É um ciclo virtuoso do capitalismo que a gente precisa manter. Né? Então, isso é importantíssimo. Então, o momento pede muita cautela, muita calma para os consumidores, buscarem resolver da forma mais conformidade das suas expectativas, sem buscar o judiciário no primeiro momento, tentar resolver a situação direto com o fornecedor,
Não possível, procure o PROCON. Se eventualmente aí sim for uma situação mais grave, aí sim, infelizmente, vai bater as portas do judiciário. Bom, eu espero que todos vocês tenham gostado bastante dessa live. Agradeço o Duda por ter me convidado aí para a gente poder fazer esse evento. Agradeço a todos. Vamos pensar numa próxima. E eu vou fechar aqui porque o tempo está estourando mesmo, tá, Duda? Muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.